O caminho da fé. Esse é o tema do vídeo de hoje. Seja muito bem-vindo ao canal, eu sou o Felipe e esse é o meu canal de despertar da consciência. Se você ainda não é inscrito, clique aqui no botão inscrever-se e ajuda o canal a crescer. Bom, o caminho da fé é o tema deste vídeo. Nós vamos estar refletindo um pouco sobre isso e também ao final do vídeo eu vou dar dois exemplos, dois exercícios para a gente estar praticando a fé e seguindo o caminho. O que a Bíblia nos diz sobre o caminho da fé? Que o caminho é estreito. Vamos imaginar um caminho estreito. Eu não sei se você já subiu uma montanha, mas eu já. E geralmente as trilhas que sobem uma montanha, elas são estreitas. Então, você imagina uma trilha que você está subindo. Você começa lá na base da montanha e vai subir até o topo. E aí, quando você começa a subir essa trilha, se ela for na vertical, você vai ter de um lado a montanha e do outro lado o desfiladeiro, o buraco, onde você cai. Então você vai seguindo esse caminho. O caminho é estreito, né? Você não tem muito para onde ir. Você pode ir para frente, você pode voltar para trás, você pode ficar parado, encostado ali na pedra, ou você pode cair. Então o caminho da fé é um caminho estreito. O que isso significa? Significa que nós não temos muitas opções. Ou você escolhe acreditar e ir adiante, ou você escolhe duvidar, ficar estagnado, ficar parado, encostado na pedra, ou você escolhe desacreditar, voltar para trás, ou você abandona a fé e cai da montanha. O caminho da fé, ele não é um caminho 100% do tempo maravilhoso. Eu vou explicar o porquê nesse vídeo. Porque assim, é muito nítido para quem estuda um pouco perceber que essa realidade que nós estamos experienciando, ela é feita de ciclos. E mesmo para quem não estuda, mas é um bom observador, pode perceber isso na natureza. Nós temos o ciclo de dia, de noite, inverno, verão, primavera, outono. Então são ciclos que vão passando e se repetindo. E da mesma forma que isso acontece no macro, na natureza, com os planetas girando em sua órbita, o Sol, as estações da natureza, também acontece no nosso corpo. Nas mulheres, por exemplo, existe o ciclo menstrual. E nas células também existem esses ciclos, em menor escala. O átomo, o que compõe o átomo, também passa por esses ciclos. Está o tempo inteiro ali girando, os prótons, os nêutrons e os elétrons. Então, a realidade toda aqui é cíclica, ela tem ciclos. Então, qualquer caminho que a gente vá seguir na vida, e o caminho da fé não é diferente, ele é composto por ciclos, de altos e baixos. Então, uma vez entendendo isso, fica mais fácil para seguir o caminho. Tem uma passagem bíblica que diz o seguinte, que quem não dá frutos, ele corta, e quem dá frutos, ele poda, para que possa crescer ainda mais e dar mais frutos. Então, trazendo isso para a nossa vida, o que nós podemos interpretar? Que quando a gente está num caminho, que está indo bem, está dando certo, de repente está tudo errado, acaba com tudo, a gente foi podado. Mas se é para o nosso mal isso? Não. É porque a gente está sendo podado para a gente ir para um outro caminho, crescer ainda mais e dar mais frutos do que a gente daria naquele. Esse é o propósito. Existe um experimento que pega-se duas esferas e joga as duas. Cada uma em um suporte. Aí um desses suportes é reto e o outro suporte é feito de altos e baixos. E os dois têm a mesma extensão. Aquela bolinha que rodou no suporte que tem altos e baixos, ela chega primeiro do que a outra que foi em linha reta.
Então isso também mostra que a gente avança mais rápido diante desses altos e baixos. O que eu quero dizer com isso? Que esse caminho estreito ele tem dificuldades, mas quanto mais a gente vai subindo a montanha, a vista fica cada vez mais bonita. Vale a pena a gente seguir esse percurso. Então vai ter trechos da trilha ali, do caminho, que vai ser flores, vista bonita, né? Aquela coisa maravilhosa. E vai ter trechos onde a estrada vai ter pedra, vai ter desafios, vai ter dificuldades. E se a gente quiser chegar no topo, a gente vai ter que passar por elas. E isso não é motivo de entristecer-se. Pelo contrário, a gente tem que se alegrar, porque é passando por essas dificuldades que a gente vai chegar mais longe, que a gente vai chegar mais alto, que a gente vai dar mais frutos. Pegue, por exemplo, uma semente. A semente, para ela se tornar uma árvore, ela tem que romper a casca dela. Ela está lá enterrada na terra, cheia de obstáculos. E ela tem que romper tudo aquilo para chegar na superfície e se tornar quem ela nasceu para ser. Então a mesma coisa é na nossa vida. Mesmo seguindo o caminho da fé, a gente vai encontrar desafios e percalços e etc. Mas com fé, a gente é capaz de superar esses desafios. Eu gosto muito de lembrar da história de Davi. Eu não sei se você conhece, provavelmente você deve conhecer a história, mas resumidamente, Davi era um homem mediano que através da fé conseguiu vencer um homem extraordinário, que era um gigante, que é o Golias. Só que alguns detalhes a respeito, dessa vitória de Davi sobre Golias. Óbvio que ele venceu através da fé, que ele tinha. A batalha foi de Deus. Mas antes de Davi enfrentar o Golias, ele passou por outras situações. Ele venceu lobos, leões, ursos que atacavam as ovelhas. Então essas situações mais fáceis que ele superou prepararam ele para lidar com outra situação mais difícil, com um adversário mais potente, que era o Golias. E aí, lembrando-se dessa situação que ele venceu leão e urso, ele teve fé suficiente para vencer o Golias. Muito provável que se ele não tivesse passado por esses outros desafios anteriores, na hora de encarar o Golias, a sua fé não ia ser o suficiente. Então, o que eu quero dizer é o quê? Que independente do desafio que você esteja passando na sua vida, nesse momento, você tem forças para superá-lo. Dentro de você, você já tem a capacidade de superar os seus desafios. Porque se você não tivesse essa capacidade, você não estaria lidando com esses desafios. Volta para o exemplo da trilha na montanha. Se você chegou numa parte onde tem rochas grandes para você ultrapassar e continuar subindo, significa que você chegou lá. Então você já passou várias outras, senão você não estaria lá. Então a mesma coisa é na vida. Qualquer coisa que você encontre no seu caminho, significa que você já tem fé para poder passar por isso. Você já tem dentro de você essa capacidade, mas você tem que escolher vencer. Você tem que escolher acreditar. Você tem que escolher viver pela fé. É uma escolha. Ou você pode voltar para trás. Mas não é voltando para trás que a gente progride, é indo para frente. Então, como que a gente faz essa escolha? Agora eu vou falar 2 exercícios. Poderia falar muito mais aqui, mas fica para o próximo vídeo. Eu decidi falar mais vídeos sobre a fé, então se você quer estudar sobre isso, lembre de se inscrever no canal, ativar as notificações para você ficar por dentro. Toda semana eu vou estar postando um vídeo falando sobre esse tema, por um período de tempo aí. Bom, vamos pensar 2 exercícios para a gente praticar a nossa fé. Esses 2 exercícios, um deles eu percebi numa série que eu estava assistindo no Netflix, e o outro eu aprendi com um místico que é o Neville Goddard. Não sei se você conhece, mas é uma pessoa que transmitiu muito conhecimento para nós aqui. Bom, vamos falar primeiro desse do Neville Goddard. Ele chama de técnica do cinema. Então,
ter fé na vitória é como você chegar no cinema e ver o final de um filme que você queria assistir. Você entrou e pegou a sessão atrasada e aí você viu o final do filme. Você viu o herói vencendo, triunfando, casando com a princesa, se tornando rei daquele reino, feliz, intacto. Você viu o herói vitorioso no final do filme. Só que aí você decide ficar para assistir o filme do começo. Você já viu o final e decide ficar para a próxima sessão, para assistir o filme do começo. E aí, por quaisquer tribulações que o herói passe durante esse filme, você vai estar tranquilo. Você pode até se emocionar com a história dele, mas você, no fundo, você vai estar tranquilo, porque você já sabe que a vitória dele está garantida, você já viu o final do filme. Então a fé é isso. É você ter uma imagem bem clara de como é você vencendo. Como é você vencedor? Como é você, depois de ter superado esse desafio que você está passando? Essa imagem bem clara na sua mente ao final do filme. E aí qualquer outro desafio que você passe, enquanto essa imagem ainda não chegou, você sabe que é passageiro, você vai passar, você não sabe como, o que você vai fazer, o que você vai ter que suportar, mas você sabe, o final do filme você já sabe. Então isso é um exemplo de fé. O outro exemplo que eu vi numa série, essa série chama Dark, está lá no Netflix. É uma série que fala sobre viagem no tempo. E aí um dos protagonistas da série, ele viaja para o futuro, para o passado, diversas vezes. E aí tem uma situação que ele viaja para o passado e aí ele fica preso lá, porque não existe ainda máquina do tempo. E aquele ficou sem combustível, quebrou. Só que como ele veio do futuro, ele já sabia que ele ia construir uma nova máquina. Só que ele não fazia ideia de como, porque aquele viu no futuro, ele viu o eu dele que já tinha construído. Ele não sabia como que ele construiu. E aí ele no passado, ele começa a tentar construir essa máquina. Mas ele não sabe como. E aí tem algumas pessoas junto com ele, né, que também foram para o passado junto com ele. E essas pessoas estão ajudando ele a construir a máquina, mas sem sucesso. Diversas tentativas falhando, fracassando. E muito tempo depois ele não parecia estar mais perto de ter êxito do que ele estava alguns anos atrás. E as pessoas que estavam com ele começaram a duvidar, falaram assim, mas como você pode ter tanta certeza que a gente vai construir essa máquina? Porque até agora não teve nenhum progresso. Né? Você não acha que é melhor desistir, se fazer outra coisa tal? Né? E ele fala assim, não, eu sei que a gente vai conseguir, porque eu já vi o futuro. Eu não sei como que a gente vai fazer, nem quanto tempo vai levar para a gente acertar, mas eu sei que até tal época essa máquina vai estar construída e fui eu que construí, com os recursos que nós temos aqui hoje. Então esse é um outro exemplo. Esse cara tinha fé na visão. Tudo bem, ele foi para o futuro, mas isso simboliza o quê? Simboliza uma fé inabalável de que ele ia conseguir mesmo, sem saber como. Então é esse tipo de fé que faz a gente caminhar em linha reta no nosso caminho estreito, o caminho da fé. E essas pessoas ao redor dele que estavam duvidando, podem ser tanto pessoas na nossa vida que duvidam da gente, né? As pessoas que nós convivemos, que fazem parte do nosso círculo pessoal, ou também pode simbolizar os nossos próprios sentidos, a nossa própria razão. Porque vamos pegar um exemplo da riqueza. Vamos supor que você acredita, eu sou rico. E aí você vê que você não tem riqueza. Os seus sentidos físicos apontam o contrário, mas a sua fé diz que você é rico. Então você desacredita nos sentidos físicos e diz para eles, não, eu sei que eu vou conseguir. Não sei como, mas eu sei que eu vou. Outra coisa, vamos supor, saúde. Eu sou saudável. Aí os seus sentidos físicos dizem que você está doente. Você tem que insistir
persistir, ter persistência e domar eles, né? Fala que o reino dos céus é dos mansos, os mansos herdarão a terra. Manso também significa domado. Um animal manso é um animal domado. Então, os mansos é aqueles que domaram os seus sentidos e também a sua razão. Porque a razão, ela enfraquece a fé. A fé é irracional, ela está além da razão. A razão é um atributo humano, a fé é um atributo espiritual. Então ela está além, está acima, é mais poderosa, ela trabalha com outras leis, ela tem outros superpoderes que estão além da compreensão da razão. E aí eu te falo, o que é irracional hoje, daqui a alguns anos não vai ser mais. Da mesma forma como o que era irracional há 5, 10 anos atrás, hoje em dia já não é mais irracional. Alguns anos atrás, se você dissesse que você ia sair voando de uma terra para outra, isso era irracional. Hoje o pessoal voa de avião aí para todo lado, voa com vários apetrechos diferentes, balão, tem várias coisas que voam, helicóptero. Se você dissesse que você ia falar com outra pessoa do outro lado do mundo através de uma caixinha que cabe numa mão, instantaneamente, era irracional. Hoje é comum, todo mundo sabe que você pode pegar um celular, ligar para alguém que está lá no Japão e conversar com essa pessoa em tempo real. Então a racionalização das coisas, ela impede a fé. Não adianta a gente querer racionalizar a fé, porque as coisas do Espírito são incompreensíveis para o homem racional. O que a razão pode entender a respeito do caminho da fé é o quê? Que se eu persistir, eu vencerei, porque a fé nunca falha. É isso que a razão pode concluir a respeito da fé. Bom, vou encerrar o vídeo por aqui. Teria muito mais coisa para falar, mas já está ficando muito longo. Então fica para o próximo vídeo. Se você gostou, clique aqui no like para eu saber. Comenta aqui embaixo se essa palavra tocou você em algum sentido, se você tem alguma sugestão para um próximo. E encaminha também esse vídeo, compartilha com as pessoas que você conhece, que isso vai estar ajudando elas, vai estar ajudando o canal a crescer. E ajuda também a consciência coletiva, porque quanto mais nós evoluímos de forma individual, mais nós ajudamos o coletivo a evoluir. Então, gratidão imensa por você estar assistindo até aqui. Deus abençoe e até a próxima.